Invocando a proteção de Deus, declaro aberta nossa sessão ordinária da manhã desta quarta-feira, 18 de julho de 2018. Vamos passar a palavra para a secretária-geral da Casa, vereadora Glória Carratti. Reunião ordinária do dia 17 de julho de 2018. No dia 17 de julho do ano de 2018, às 10 horas e 5 minutos, realizou-se... 10 horas, às 9 horas e 5 minutos, realizou-se reunião ordinária da Câmara Municipal de Manaus, no plenário Adriano Jorge, em sua sede própria, na rua Padre Agostinho Cabaleiro Martins, 850, São Raimundo, nesta capital, estado do Amazonas. Presidida pelo vereador Ilke Barreto, do PHS, e eventualmente pelo vereador Wallace de Oliveira, do POD, Terezinha Ruiz, do PSDB, Reis do Castelo Branco, do PTB, tendo este último também secretariado dos trabalhos juntamente com o vereador Davi Valente Reis, do PV, Marcel Alexandre, do PHS, presente ainda os vereadores Everton Vanderlei, Luiz Felipe de Souza, Samuel da Costa Monteiro, Maria Jaqueline Coelho Pinheiro, Roberto Sabino, Rosinaldo Ferreira da Silva, do PHS, Rosivaldo Oliveira Cordovil, Mauro Teixeira, do POD, Cláudio Proença, Edson Bentes, Fred William Mota, Joana Dark, Cláudio Proença, Edson Bentes, Fred Mota, Joana Dark, do PR, Everton Assis, Robson da Silva, do DEM, Carlos Renê, do PSB, Luiz Irã Nicolau, Gilmar de Oliveira Nascimento, PSD, Marco Antônio Ribeiro, Daniel Amaral de Vasconcelos, do PMN, Joelson Silva, Pinho Valério, Elias Emanuel, do PSDB, André Luiz, Gilvando Mota, do PTC, François Vieira, do PV, Álvaro Campelo, do PP, Glória Carratti, do PRP, Cícero Custódio, do PT, Isaac Taiado, do PSDC, Gilberto Borges, do PDT, Jaildo de Oliveira, do PCdoB, Elisandro Amorim Bessa, do SD, licenciados vereadores Diego Afonso, do PDT, William Alexandre Abreu, do PMN, Gedeon Amorim, do PMDB, na forma do artigo 54, inciso 3º da LOMAN. Justificada a ausência dos vereadores Dallas Vanderlei, do MDB, conforme o memorando 072/2018, João Luiz Almeida, do PRB, de acordo com o memorando número 066/2018, e Marcelo Augusto Corrêa, do PSB, conforme o memorando número 031/2018, senhor presidente. Senhores vereadores, estão abertas inscrições para o pequeno expediente. Vereadores inscritos, Ilke Barreto, Cláudio Proença, Bessa, Raulzinho, Gilvandro, Elias, Plínio. Vereadora Terezinha, quer? A senhora quer? Mais algum vereador que fazer uso da palavra? Encerradas as inscrições. Encerradas as inscrições. Vou pedir que a secretária-geral, Glória Carratti, assuma os trabalhos para que eu possa fazer meu pronunciamento. TV Câmara, canal 50.1 e canal 20 NET. Primeiro orador, nosso vereador presidente Ilke Barreto. Palavra assegurada, vereador, pelo tempo de 4 minutos. Bom dia a todos, senhoras e senhores vereadores, amigos que nos acompanham pela TV Câmara. Vereadora Terezinha Ruiz, demais vereadores, vereador Wallace. Eu vi noticiado em alguns veículos a questão, vereador Elias, da dificuldade de se implementar inicialmente, que na minha opinião é natural, mas é o correto para a cidade, a aplicação do Zona Azul na zona central de Manaus. Qualquer capital hoje que busque o desenvolvimento e a organização tem o Zona Azul. Obviamente que nós estamos saindo da desorganização e buscando organizar. Vai dar o choque inicial. Mas quem sai das fronteiras de Manaus e vai em qualquer outra capital, percebe o quanto é prático o Zona Azul nas demais cidades. Aí fica impressionante como Manaus tem adversário. Não é o prefeito não, tá? Não é o prefeito, vereador Plínio, que tem adversários. É Manaus. Porque quem boicota projetos grandiosos e que funcionam, vereador Cláudio Proença, em outros estados está boicotando Manaus.
Nós aprovamos, eu estava aqui, vereador Irã também, acho que não estava não, vereador Irã. Vereador Elias, vereadora Glória, nós aprovamos Zona Azul aqui. Criticado duramente. Eu não tenho dúvida que o uso ordenado do espaço público, que é inadmissível que você pegue um veículo, pare às 7 da manhã na via pública e vai retirar às 17 horas. O que eu peço da cidade de Manaus, e obviamente precisamos fazer alguns ajustes, se é que precisa. Se precisar, vamos fazer. Mas eu fico impressionado como Manaus tem adversários. Numa outra matéria, inclusive eu não estava ontem na discussão, fui ao TRE, inclusive, vereador Bessa, vereador Plínio Valério, presidente do TRE, vem a esta casa assinar uma promulgação de uma lei importante que nós, vossas excelências, me ajudaram a aprová-la. Ele vem a esta casa, vereador Gilvando, e eu vi outra discussão do requerimento. Eu, por coincidência, ontem, vereador Wallace Oliveira, eu fui ao secretário de Obras. Eu falei a questão do acompanhamento das obras, simples. O Tribunal de Contas está pedindo relatório em tempo real. Pedindo relatório em tempo real da Prefeitura, vereador Elias. Eu falei, secretário, para acabar um pouco das dúvidas da oposição, que não gosta muito do sol, porque é só ir para as ruas de Manaus para ver as obras, remeta a casa esse relatório, porque na medida que manda ao Tribunal de Contas, e só para lembrar vossas excelências, que depois que o Tribunal de Contas aprecia as contas e manda para esta casa, para ser aprovadas ou não, certo? Que o Tribunal de Contas envie, secretário envie para esta casa o mesmo material que está sendo enviado para o Tribunal de Contas. Só lembrando, eu vou aguardar o Tribunal de Contas, porque lá tem engenheiro, tem corpo técnico, tem tudo. Lá, eu vou aguardar o posicionamento do Tribunal de Contas, que vai nortear esta casa, porque o Tribunal de Contas é órgão auxiliar da Assembleia Legislativa, mas também nos norteia aqui os vereadores desta casa. Para que possamos, vereador Gilvando, começar a fazer a política, a discussão do P maiúsculo. Ninguém subiu da oposição nesta tribuna para elogiar a atitude correta do prefeito e da Ciência no que diz respeito ao combate ao sarampo. Do enfrentamento mesmo, de ir a domicílio, de ir nas escolas. Me cansa, e acredite, ainda tem pessoas que se deixam ludibriar, vereador. A oposição, ela precisa ser construtiva. Não vou desfazer o ato da mesa. O vereador Fred Mota estava presidindo. Mas ontem, eu não teria dado vistas do empréstimo. Não teria dado vista do empréstimo, porque, olha, eu não sou nem advogado. Mas quando você pede carga de um processo, você perde todo ele, todo o processo. Aí depois você vai pedir vista de um parecer que já estava dentro do processo. E outra coisa, senhores vereadores, não é empréstimo novo, já tínhamos aprovado lá atrás. Nós estamos apenas readequando eles, vereador Gilvando. E não é para ser usado esse ano, vereador Elias. É para o ano que vem. A gente não sabe quem vai ser o presidente. Lembramos que durante o governo do PT, Manaus foi machucada, vereador Elias. Foi machucada. Nós estamos correndo contra o tempo. Então, vamos ter um discurso mais Manaus, menos eu, que essa casa possa ter um trabalho contínuo. A oposição ela é importante, mas quando ela é construtiva. Vereador Cláudio Proença, líder do PR. Você pode acompanhar as ações do Legislativo Municipal por meio das redes sociais.
Siga a Câmara no Twitter com o perfil Câmara Manaus. TV Câmara, canal 50.1 e canal 20 NET, Local TV. Meu bom dia a todos os vereadores e vereadoras, todas as pessoas que nos acompanham através das redes sociais e todos os funcionários hoje desta casa que estão se dedicando, a enfeitar seus gabinetes para a festa junina dessa ilustre Casa Legislativa. O assunto que me traz hoje, por incrível que pareça, o nosso presidente Wilker Barreto já iniciou com o assunto, que é relacionado ao centro da cidade, a Zona Azul. Muitas pessoas têm me questionado através das redes sociais e dizendo: vereador, o senhor comeu a bio, não fala nada, olha o que está sendo feito no centro da cidade. E eu respondo da seguinte forma: precisamos ordenar o centro da cidade, precisamos organizar o centro da cidade. Toda implantação, no início, tem dificuldades, vereador Elias Emanuel. Mas essas dificuldades, elas serão superadas quando se tem uma administração comprometida, como é a administração do prefeito Arthur Neto. Quando se tem um projeto de uma grande envergadura na busca e na melhoria do centro da cidade de Manaus. Acho interessante pessoas dizer que hoje, que estão pagando no Zona Azul a R$ 2,40 a hora, que é muito mais vantajoso você pagar R$ 7,00 numa hora de muitos estacionamentos particulares que são cobrados no centro. Se observa claramente que são pessoas que não querem o bem da nossa cidade. Como? Você paga R$ 7,00 hoje em estacionamentos particulares, a hora, e alguns cobram até R$ 10,00, e a prefeitura está cobrando R$ 2,40, e o cidadão diz que está caro, que está errado. Eu quero dizer a você, meu amigo, que utiliza hoje os estacionamentos do centro da cidade, que tenha um pouco de paciência, está sendo organizado. E aqueles cidadãos que foram ontem lá fazer protesto para dar mídia para certas redes de comunicação, não querem a organização, porque está se oferecendo à empresa, o consórcio que lá administra, um trabalho digno para cada um deles. E os mesmos querem continuar na informalidade, porque sabem que na informalidade eles têm como explorar as pessoas. Porque tem deles lá que, se você não chegar e não tiver logo os R$ 10 ou R$ 5 na mão para dar para ele marca teu carro e quando tu volta, teu carro está riscado a lateral todinha. Como está aí o meu carro, para provar. Meu carro foi riscado no centro da cidade. Porque simplesmente eu disse para o cidadão que eu só tinha R$ 2. E quando eu voltei lá, que esses dias eu estou indo direto no centro para resolver uma questão, e aí o mesmo cidadão estava lá e me viu, quando eu voltei meu carro estava riscado. Eu não posso dizer que foi ele que riscou, que eu não vi, mas que foi riscado no centro da cidade, foi. Por pura maldade. Um riscão em toda a sua lateral. Pura maldade, presidente Wilker Barreto. Então, aquelas pessoas que foram ontem lá fazer protesto, não querem o bem de Manaus, não. Não querem organizar o centro da cidade. Porque se quisessem, estariam aceitando hoje a proposta do consórcio, que quer tirar todos eles da informalidade e regularizá-los. Então eu quero dizer a você que eu apoio o Zona Azul. Precisamos organizar Manaus.
e quero tocar no outro assunto, é muito melhor para a gente ser gratificante ouvir que Manaus está sendo destacada pela sua organização ou por muitos feitos da administração do prefeito Arthur Neto, do que ser ontem, como fomos, notícia no Jornal da Globo, como uma das capitais do estado do país, com o maior aumento de violência, vereador Daniel Vasconcelos. O maior aumento de índice de homicídios. Fomos ontem, falados, nós, manauaras e as pessoas que vivem aqui no estado do Amazonas, como um dos estados que tem o maior índice de crescimento de violência. Isso sim é vergonhoso para o nosso estado, porque sabemos que isso acontece por falta de planejamento, de investimentos estratégicos dentro da área da segurança pública. Isso não se falou nesse meio de comunicação. Talvez porque o governador doou quase 800 mil reais para um torneio de dominó. Tenho dito. Senhores vereadores, antes de passar a palavra para o próximo vereador, vereador Bessa, eu quero informar a Vossas Excelências que a partir de segunda-feira, 9 horas, durante até quinta-feira, nós vamos fazer o cadastramento digital de Vossas Excelências, no modelo que ele chama aqui, até bonito o nome, mobile. Vossas Excelências vão poder dar parecer e assinar do celular e dos tablets. Hoje, Vossas Excelências assinam através do pendrive, do token. Com esse novo mecanismo, vereador Gilvandro, as comissões e os vossos ofícios, Vossas Excelências vão poder assinar digitalmente do vosso celular, dos vossos tablets. Então, é mais um avanço aqui no Câmara Digital. Só que nós temos aquilo, vereador Cláudio Proença, é a parte chata do início de qualquer mudança. Nós precisamos fazer o cadastramento digital e vai ser feito aqui na sala de imprensa. Os vereadores que perderem esses 5 dias vão ter que se deslocar até a empresa fora da Câmara. Então, não percam a oportunidade, porque quem não tiver sua assinatura vai ficar praticamente inviabilizado de participar de reuniões. Uma vez feito isso, vereador Cláudio e vereador Elias, as reuniões, todas das comissões, vão acabar com o uso do papel. Nós vamos assinar digitalmente. Nós estamos já preparando as salas de comissões, vão ser todas elas com tablets e vão ser alimentadas online as pautas de reuniões, dentro de um processo, gente, de aprimoramento. E eu quero aqui, desde já, parabenizar toda a equipe de servidores, certo, de todos os departamentos envolvidos no tema, porque isso, eu acho que isso vai ser um dos grandes legados que nós vamos deixar aqui na Câmara Municipal de Manaus. Estão avisados, Vossas Excelências, a partir de segunda-feira, 9 vereadores, certo, até a quinta-feira. Vereador Bessa, nós temos uma questão de ordem. Vereador Bessa já está indo para o... Vereador Fred Mota. Senhor presidente, só para parabenizar Vossa Excelência, desejaria que Vossa Excelência permanecesse por mais um período aí à presidência, porque Vossa Excelência tem feito aí um trabalho brilhante. E lembrando que as nossas atividades hoje na Câmara, quando encerrarem, terá lá a festa junina, e nosso gabinete foi escolhido e está transformado em uma igreja. Lá nós temos pastores, nós temos ali servidores, diáconos, para atender todos aqueles amigos. E a partir das 12 horas, o pastor Wallace vai estar lá também dando sua contribuição. Fica aqui o convite a todos que quiserem. O gabinete 29, nós já temos ali os pastores à disposição. Bem lembrado, vereador Fred. E está de parabéns toda a Câmara, todos os vereadores, todos os gabinetes, servidores, por esse envolvimento.
Entendemos que nós temos que ter o melhor ambiente de trabalho possível. Muitos aqui passam mais tempo na Câmara que com muitos familiares. Então, isso é importante, essa harmonia, e a Câmara toda envolvida, toda transformada, na manhã desta quarta-feira. Vereador Bessa, palavra segurada, pequeno expediente, 4 minutos. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, a imprensa que veio nos acompanhar hoje nesse pequeno expediente na quarta-feira. Senhores, como disse o nosso nobre vereador e amigo Cláudio Proença, vereador não come a bil, vereador Cláudio. Os temas que são falados, são discutidos na cidade de Manaus, todos os vereadores aqui têm um posicionamento e não tem como fugir disso. A Zona Azul, esse sistema de estacionamento, ele é utilizado em todo mundo. Ele é realizado em todo mundo. As pessoas, vereador Boal, que estão criticando, eles vão aqui para a cidade vizinha Belém, e lá tem, ele utiliza, paga. Ele vai para Belo Horizonte, tem, ele utiliza, paga. Ele vai em outras cidades, ele utiliza. Quando chega em Manaus, ele não quer. Ele quer que fique bagunçado. Ele quer que fique desordenado. O interesse da cidade de Manaus está acima de qualquer pessoa. A melhoria da qualidade de vida das pessoas na cidade de Manaus está acima de qualquer interesse político. Nós não podemos aceitar isso. Claro que tem que ser feito alguns ajustes. Alguns professores nos passaram mensagem, vereador Joelso, que trabalham no centro da cidade, alguns lojistas, alguns funcionários, até de grupo que participa, porque sou comerciário, também trabalhei no comércio da cidade de Manaus, já tenho amigos que trabalham lá, precisam ser feitos ajustes, mas não poderia continuar como estava. E aí, mais uma vez, parabenizar o prefeito Arthur Virgílio Neto pela coragem. O prefeito Arthur está fazendo história na cidade de Manaus, mais uma vez. Foi ele que regulamentou os mototaxistas com coragem, com determinação. Ele que implantou a faixa azul, criticada, mas que depois de algum tempo as pessoas perceberam que era necessário. Principalmente os usuários, lembrando do transporte coletivo. E agora, com coragem, implanta a Zona Azul. Mais uma vez, necessário que se faça alguns ajustes. E aí, esse vereador aqui, que não gosta de ficar aqui na sombra, gosta de pegar sol na muleira, como disse o vereador Joelso ontem, irei pessoalmente a administração do Zona Azul, saber como funciona, saber como é que está funcionando, saber quais serão os ajustes e trarei para esta casa. É assim que temos que trabalhar. É assim que temos que dar respostas à população da nossa cidade. Não é com fuxico, não é com blá blá blá, não é com conversa fiada. As pessoas que estão em casa, elas não querem mais saber disso. Elas querem ação. E isso nós iremos fazer. Tenho dito, senhor presidente. Vereador Raulzinho, próximo do escrito, pequeno expediente. Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras, amigos da imprensa, amigos da TV Câmara, que nos assistem nesse momento, da TV Live,
funcionários da Câmara Municipal de Manaus. A minha vinda à tribuna da Câmara Municipal de Manaus não é tão diferente da que o presidente Wilker Barreto me antecedeu. Existem parlamentares de situação e oposição. Mas eu pergunto a você, que nos assiste. Nós, vereadores, da situação que aprovamos o projeto de empréstimo para a cidade de Manaus, para serviços de infraestrutura, ou a oposição que tenta, de todas as formas, prejudicar a execução do empréstimo. Veja bem, você, meu amigo e minha amiga, pai de família, que tem a sua casa como a sua cidade. E necessita urgentemente de um empréstimo financeiro para levar esse recurso até a sua casa, até a sua família, que é a sua cidade. E aparece alguém querendo atrapalhar o seu empréstimo. Com certeza essa pessoa está atrapalhando a sua vida, a vida da sua casa, a vida da sua pequena cidade que você administra como pai de família ou como mãe de família. Me deixa muito triste, mas às vezes forte, em saber o que realmente eu estou fazendo aqui. Os verdadeiros representantes do povo são aqueles que não deixam o seu povo ser enganado. E eu não vou deixar de maneira nenhuma o nosso povo da nossa cidade ser enganado por uma oposição que tende a tentar de todas as formas, vereador Plínio Valério, confundir a população. E tentar colocar na cabeça da população que as coisas certas são as erradas. Eles sobem na tribuna cobrando infraestrutura, reclamando da falta de infraestrutura na cidade, mas ao mesmo tempo, quando a prefeitura acha um mecanismo de poder resolver esses problemas, que isso foi conseguido através de muita seriedade de uma administração em organizar suas contas, porque senão ninguém queria emprestar dinheiro. Só vão emprestar porque a prefeitura tem capacidade de pagar. Agora, quero dizer aqui que ontem, vi atentamente, vereador presidente, a oposição subir na tribuna e dizer que no bairro do Beija-Flor, vereador Joelson, a prefeitura não estava trabalhando. E eu falei da minha bancada, que ontem mesmo, ao sair desta casa, faria questão de ir no Beija-Flor. E constatei, vereador Joelson, quem quiser pode entrar na minha live, ao vivo, vereador Raulzinho, constatei, Plínio, que a prefeitura estava lá trabalhando. Quando eu saí da Câmara Municipal, onde a vereadora Joana disse que a prefeitura não estava trabalhando no Beija-Flor, fui lá, em loco, no Beija-Flor, e vi que a prefeitura está trabalhando no Conjunto Beija-Flor, está com 4 equipes, onde avançando dentro da comunidade e prestando serviço. Então, assim, subir na tribuna e falar que a prefeitura não está fazendo seu trabalho e pedir relação do serviço, é porque não quer ir para a comunidade, não quer visitar os bairros, não quer ver onde estão os problemas. E saindo de lá, fiz questão de levar a equipe no bairro, no Mundo Novo, onde a equipe hoje já está trabalhando na rua Marquês de Avelã, mostrando os pontos onde a prefeitura pode fazer o trabalho e ajudando a administrar a cidade. Eu vim para cá para ajudar a minha cidade. Eu não vim para cá para
tentar induzir a população ao erro e querer dizer que são super-heróis, subindo na tribuna, colocando inverdades, onde eu pude provar e faço questão de levá-la na comunidade do Beija-Flor, onde os serviços estão sendo feitos. Tenho dito. Vereador Gilvando Mota, próximo orador inscrito no pequeno expediente. No Facebook, curta a fanpage CMM Oficial. TV Câmara, canal 50.1 e canal 20 NET, Local TV. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, assistentes, telespectadores, imprensa, servidores da casa, o meu fraterno abraço e cordial bom dia. Penso que a tônica da nossa reunião de hoje é justamente a questão do Zona Azul. Eu tinha me preparado para falar sobre isso e estive na empresa e com o Manaus Trans colhendo informações para esclarecer a população sobre esse grandioso projeto e importante para a cidade de Manaus. Como já foi dito aqui pelos que me antecederam, em especial pelo presidente da casa, isso é uma prática que ocorre no mundo e em grandes cidades brasileiras, inclusive até em cidades com 100 mil habitantes. Portanto, eu queria tranquilizar a população, porque nós estamos em fase experimental, inicial do programa, os ajustes irão ocorrer naturalmente, dizer aos moradores e alertar aqueles que têm ponderado sobre isso, que os moradores são isentos no Zona Azul, aqueles que residem no centro até um determinado perímetro, por uma lógica, que eles não deixem seus veículos em qualquer lugar do centro, tendo assim uma prerrogativa que não seria justa. Dizer também que aqueles que operam, que trabalham no centro da cidade, terão o desconto adequado com a sua renda, com o que ganham, evitando assim que fiquem impossibilitados de trabalhar em seus respectivos veículos. E eu estou falando aqui dos comerciários, comerciantes, dos empresários, professores, enfim, todos aqueles que trabalham naquela região. E dizer que os monitores desse sistema, eles alertam, eles estão colocando uma notificação, não estão notificando porque eles não têm essa competência, mas informando que aquele cidadão que estacionou o seu veículo em uma vaga de forma irregular ou que ultrapassou o tempo, ele está passível de uma notificação e de uma multa. Isso está acontecendo no sentido de reeducar a população. Dizer que é necessário, por quê? Porque precisamos reordenar, reorganizar o trânsito. Tínhamos ali uma balbúrdia. É preciso ter coragem para realizar mudanças. E essa coragem não falta ao prefeito e toda a sua equipe, no sentido de trazer para Manaus as boas práticas, os benchmarks que nós vivemos mundo afora. Portanto, senhoras e senhores, eu queria esclarecer sobre isso e aqui também fazer uma referência ao que foi dito pelo nosso presidente relacionado aos relatórios que a Secretaria de Infraestrutura está encaminhando ao Tribunal de Contas do Estado, afeitos à realização das obras do programa Plano de Verão. Isso mostra a responsabilidade, a transparência, a clareza, a forma com que o prefeito e toda a sua equipe têm se portado durante esse tempo todo de gestão, com o objetivo de deixar a população sempre bem informada e tranquilizada com relação àquilo que está sendo feito na cidade. Portanto, eu gostaria de reiterar isso, repetindo a fala anterior, como uma forma de que isso fosse efetivamente mostrado, informado à população e assim que ela fique tranquila. Infelizmente, nós não podemos apresentar essa relação de obras anteriormente por conta das contingências. Existem problemas que vão se agravando e há uma necessidade de uma ação maior, mais efetiva da equipe que está na execução desse grande programa. Senhoras e senhores, a todos o meu fraterno abraço e cordial bom dia. Vereador Elias Emanuel, próximo orador inscrito. Na ausência do vereador Elias, vereador Sassá. Antes de eu terminar a frase, chegou o Elias. Obrigado, senhor presidente. Palavra segurada, pequeno expediente. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, amigos da imprensa, povo de Manaus, queria dizer a vossas excelências
a minha opinião com relação ao Zona Azul. Qualquer cidade brasileira que tenha minimamente a organização no centro tem pagamento das vagas de estacionamento, vereador Roberto Sabino. Essa é uma realidade que demorou muito a chegar em Manaus. E eu tenho total e irrestrito respeito aos flanelinhas. Mas a gente caminha a passos largos para essa inovação, que em Manaus já chegou bem atrás. Não há outro caminho para a organização do território das vias urbanas no centro de Manaus, senão o Zona Azul. E não adianta, se você for em qualquer capital minimamente organizada, essa é a rotina que a gente vê. Ou você dá, naturalmente, a vez aos estacionamentos que cobram um valor absurdo. Mas, meus amigos, eu queria também aqui, hoje, falar, vereador Daniel, sobre a notícia triste que a gente viu ontem no Jornal da Globo, falando da escalada do crime na cidade de Manaus. Eu ouvi o prefeito Arthur Neto falar várias vezes que Manaus vivia e vive uma fase pré-Escobar. Aquilo que aconteceu na Colômbia, em Medellín, vereador Joelson, a gente às vezes acha que isso não vai acontecer, vereador Gilvandro, Vossa Excelência, que é especialista na segurança pública. A gente acha que isso está muito longe da nossa realidade e não vai acontecer. Eu fiquei verdadeiramente preocupado quando eu vi o carro da polícia ser atacado dentro do bairro da União, uma comunidade colocada ali na zona sul da cidade de Manaus. Centro-Sul, me socorre o vereador Gilvandro. E hoje a gente vê nacionalmente o bairro da União ser considerado o mais violento de Manaus. Quando a gente fala de segurança pública, vereador Daniel, a primeira imagem que vem, viatura, homens e armamento. Mas não é isso. Segurança pública, vereador Davi Reis, Vossa Excelência, que foi criado no bairro da União, se constitui, é verdade, por polícia, educação, saúde, esporte, cultura. Já foi o tempo que segurança pública era só policiamento, não é mais. Assistência social. Há um dado do Unicef que diz que se nós não fizermos absolutamente nada, cruzarmos os braços, o Brasil vai perder até 2021 nada mais e nada menos do que 43 mil adolescentes, vereador Roberto Sabino, de 12 a 18 anos. E a base do conflito social está na disputa de território pelo tráfico de drogas. Se a gente não trabalhar a vigilância na fronteira, se a gente não enfrentar esse problema de frente, nós viveremos, infelizmente, logo, logo, uma fase Escobar na cidade de Manaus. E aí todos somos responsáveis pela segurança pública e bem-estar da nossa cidade. Tenho dito. Sassá, próximo vereador inscrito, pequeno expediente. Presidente, reduz meu tempo, já está com 3 minutos e meio. Tá bom, obrigado. Bom dia, senhores vereadores. Bom dia à imprensa. Eu passei 2 dias sem vir aqui à tribuna, mas acumulou muita coisa. Primeiramente, eu vou falar aqui sobre Alvo Campelo. É sobre as empresas terceirizadas que prestam serviço para o município e para o Estado. Estão acabando com a classe trabalhadora. Tem trabalhador que está com 4 meses que não recebe seu pagamento, tanto do município quanto do Estado. E, como eu falei aqui, foi a reforma trabalhista que prejudicou esses trabalhadores. Realmente, o secretário, o vereador, nós aqui, graças a Deus, nós temos salário em dias. Mas as pessoas terceirizadas que estão com 3, 4 meses sem receber seu salário. E aí, a reforma trabalhista, para mim, se fosse aprovada, os deputados que votarem, os senadores, é para colocar assim, o Estado ou o município, qualquer empresa, que terceirizar a sua empresa, ela tem compromisso de 48 horas para pagar o trabalhador. E não faz isso. Ela terceirizou o Estado, o município, outros órgãos aí, e a pessoa fica aí sem receber 3, 4 meses. E para mim é uma reforma covarde para a população. E vou falar aqui agora sobre o estacionamento do centro. Chamo o azul, vou chamar até o azul aqui agora.
está metendo a mão no bolso do povo. Você estaciona seu carro lá no centro, mas não tem garantia, se for roubado, a empresa não é responsável pelo seu transporte. Como é que você vai pagar um estacionamento que não tem garantia para o seu carro, para a sua moto, qualquer transporte? Parece que cada dia que passa, as empresas, Carlos Proença, bota aqui no centro de Manaus para tirar dinheiro do cidadão. Nós estamos numa crise. Antes, no centro, você ia para o centro, estacionava seu carro, você dá R$1 por farinha, tudo bem. Mas o seu carro também não era garantido. Hoje você paga caro e seu carro não é garantido lá no centro. Se roubar, a empresa não fica responsável. Só tem leis para lascar a população. Vou falar sobre o mototáxi. O mototáxi, estão aí na Zona Leste, a polícia atirando nos coitados lá no meio da rua, tomando as motos dos companheiros no meio da rua. O que é isso? Nós estamos num país democrático. A polícia é para estar atrás de bandido que está matando a população, não pegando mototáxi e tomando as motos dos coitados, que é um pai de família. Se tem coisa errada, faça a blitz. E a blitz tem que ser para todo mundo. Agora pega o mototáxi, eu tenho até vídeo aqui, segunda-feira eu vou mostrar o vídeo, o que está acontecendo. Eu tenho certeza que o prefeito de Manaus não concorda com isso, eu tenho certeza, mas o secretário tem que ver isso. Secretário, pelo respeito que eu tenho pela Vossa Excelência, o senhor tem que botar a polícia na rua para prender bandido, não prender o mototaxista. Foi prometido aqui, eu participei, Daniel, vai fazer 1 ano, que o mototáxi ia ter 200 e poucas vagas para ser licitada. Até hoje não apareceram essas vagas. Então não vamos botar a culpa nos companheiros que estão na rua aí, querem ganhar o ponto cada dia. Nós estamos num país de crise, o país que não tem mais condições de gerar emprego. E aí eu tenho certeza que nós, vereadores aqui, todos aqui não concordam com isso. Tenho certeza, porque nós estamos aqui para defender o cidadão de bem, o pai de família. Ninguém defende aqui pessoas erradas. Agora o que não pode acontecer é se eu usar a força maior, eu vou fazer um documento pedindo do Estado se esse policial pode estar usando essa arma contra esse povo. Tem vídeo aqui, Daniel, que é uma vergonha. O pobre mototáxi correndo e ele atirando no cara, porque quem toma moto do cara, e o cara não é bandido não, o cara é um trabalhador. Então, felizmente, o que acontece, só quem paga o preço é o menos favorecido. Só quem paga o preço é a classe menor. E eu quero dar um aviso aqui para os pré-candidatos a federal que estão no poder, que votaram na reforma trabalhista, na terceirização. O povo, eu estive agora lá no Tropical, a RCA, Joelson, continua massacrando o trabalhador, perdeu o contrato, tem outro contrato lá, não pagando as pessoas há 4 meses. E eu acho que a CEMED tem que tomar providência, porque tem dinheiro sim, agora não pode prejudicar o trabalhador e a trabalhadora. E vou dizer o seguinte, tem solução sim, o que falta é algum secretário que não tem gestão. Eu tenho certeza que o prefeito ou o governador tem o seu secretário de confiança. Tem secretário na prefeitura que eu tiro o chapéu. Mas tem secretário que não serve nem para gari. Está lá porque deve ser padrinho de alguém ou tem poder de alguém. Então eu deixo o recado aqui, segunda-feira vou trazer o vídeo do mototáxi sendo ameaçado, sendo um haitiano chamado de preto, isso é uma vergonha para o estado que nós temos como Amazonas. Deixa eu dito. Questão de ordem, nós temos, eu vou chamar o último orador do nosso pequeno expediente. Nós temos 30 vereadores que deram presença, já convoco Vossas Excelências para plenário, que após a fala do vereador Plínio Valério, ordem do dia. Questão de ordem, vereador, líder do PR, Cláudio Proença, na bancada da vereadora Glória Carrati. Presidente, pode até ser improcedente a minha questão de ordem, mas eu vou me expressar, peço a sua benevolência para me expressar. Eu quero dizer, relacionado às palavras do vereador Sassá, que a SMTU apenas está fazendo o seu papel, o seu trabalho de fiscalizar e prender quem está errado. Só isso, presidente. Improcedente, vereador. Vereador Plínio Valério, palavra segurada, 4 minutos. Presidente, vereadores, como bom vascaíno, eu estou devolvendo uma caneta que está aqui na bancada. Ó. Alguém esqueceu, eu estou devolvendo porque sou um bom vascaíno, viu? Flamenguista não faria isso não, tenho certeza. Ô, Sassá, eu estava ouvindo você discursar, realmente a classe pobre, os pobres é que sempre pagam o pato.
o elo mais fraco da corrente quebra sempre. Eu estava relendo aqui um livro sobre os impostos, sobre alimentação principalmente, viu, Samuel? Quem mais compra alimento, Irã, no Brasil, é o pobre. O pobre ele gasta quase que todo o seu salário com alimento. O rico gasta de 10% a 15%. E a tributação, Gilvandro, é a mesma. Os impostos são os mesmos. Ou seja, o pobre é que sofre muito com a carga tributária neste país, que são mais de 60 impostos, meu amigo doutor. E eu estou lendo, Gilvandro, para ver de que forma a gente pode elaborar uma saída. E a solução que a gente encontra é menos imposto, menos tributação no que diz respeito aos alimentos, porque vai ter mais consumo. Porque quem come mais, quem compra mais é o pobre. Então, mais consumo, mais emprego. Mais consumo e mais emprego, menos injustiça social. Essa questão de imposto, e foi interessante isso que o Sassá falou aí, essa questão de imposto é terrível, porque a gente entende como mais pobre aquele que ganha até 2 salários mínimos, e como rico aquele que está acima de 6 mil. Ou seja, a classe rica é a que mais consome em termos de dinheiro, mas é a que paga menos imposto. E a gente tem 68 impostos neste país chamado Brasil. O Brasil é desigual, poucos consomem muito, ou seja, os ricos consomem muito, e os pobres consomem quase tudo. E quando você tributa o mesmo imposto para rico e para pobre, você está sendo injusto com o pobre, que acaba pagando muito mais. Eu até fiz uma frase aqui, Joelso, o Brasil é desigual, poucos consomem muito e muitos consomem pouco, e são esses poucos que pagam muito. Eu estou formulando, porque onde a gente vai agora, nessa fase de pré-candidatura, tem sempre alguém que aborda, porque o senador ele é senador da República. A gente tem que ter uma visão, claro, defender o Estado, até porque quem ama defende, quem ama cuida. Esquecendo aquele ama de lá, né? Porque aquele ama de lá não deu certo. A gente está falando de amor verdadeiro, não aquele amor falso, aquele amor fake de época de campanha. Então, eu acho que a gente se deter sobre essa questão de tributo, sobre essa questão que a gente paga muito, a questão do Zona Azul, por exemplo, que foi falada aqui. Sabe qual é o problema, meu amigo Gilvandro? É mais um pagamento, é mais um dinheiro que se tira da população, e ela não aceita porque ela não está vendo, no país como um todo, isso voltar como serviço. Então, cabe explicação, caberia, antes da implantação, Joelso, uma ampla discussão, porque ninguém, em sã consciência, aceita pagar mais. Ninguém vai querer pagar mais, porque você não tem de volta isso que você desembolsa. Quantos de nós aqui já deve ter passado por isso, François, Álvaro, de estar no supermercado, meu amigo Wallace, e ver uma senhora ou um senhor do carrinho tirar um pouco porque o dinheiro não deu, aí tira 1 quilo de arroz para cá, tira um açúcar para lá, e a gente fica com vergonha alheia, porque esse é o retrato do país. Portanto, eu acho que, como bandeira, vale a pena defender menos tributo, menos imposto na alimentação, porque aí a gente vai aumentar o consumo, vai aumentar o emprego e vai diminuir a injustiça social. Não apareceu ninguém com o dono da caneta, né? Portanto, vai ficar aqui, mas eu duvido que o outro devolva, vai ficar aqui, eu duvido que devolva, ninguém veio buscar. Bom dia. Vereador Irã Nicolau, questão de ordem. Presidente, o vereador Plínio Valério ele deve tomar muito cuidado com piada com flamenguista, ainda mais nesse ano que ele é candidato, vereador Joelson. E como bom vascaíno que é, esse ano, se ele for o segundo colocado, tá ótimo para ele, né? Então tem que seguir a tradição de vascaíno mesmo. A informação que eu tenho, vereador Irã, que quem vai patrocinar novamente esse ano o Flamengo é a Natura. Encerrado o pequeno expediente, nós vamos agora para a nossa ordem do dia. Chamado nominal. Vereador João Luiz, ausente. Irã Nicolau, presente. Reis do Castelo Branco, ausente. Ilke Barreto, presente. Álvaro Campelo, presente. Marcel Alexandre, ausente.
Felipe Souza, ausente. Gilmar Nascimento, ausente. Roberto Sabino, presente. Plínio Valério, presente. Vereadora Jaqueline. Vereadora professora Jaqueline, ausente. Jaildo do Rodoviário, ausente. Joelson Silva, presente. Terezinha Ruiz, presente. Mauro Teixeira, ausente. Olace Oliveira, presente. Carlos Porta, ausente. Elias Emanuel, presente. Rosivaldo, ausente. Júnior Resgate, ausente. Professor Samuel, presente. Everton Assis, ausente. Raulzinho, presente, desculpa. Raulzinho, vereador Raulzinho, ausente. Bessa, presente. Marcelo Serafim, ausente. Chico Preto, ausente. Glória Carrati, sempre presente. Fred Mota, presente. Everton Vanderlei, ausente. Dallas Filho, presente. Gilvandro Mota, presente. Isaac Tayá, ausente. Rosinaldo Boal, compensa, sempre presente. Daniel Vasconcelos, presente. Bentes Papinha, presente. Sassá da Construção, Sassá, ausente. Cláudio Proença, presente. Davi Reis, sempre presente. François, presente. Missionário André, presente. Joana Dark, ausente. Joana Dark, desculpa, vereadora, desculpa. – 26 vereadores presentes, senhor presidente. Vamos para a pauta. Temos quórum regimental. Vereador Felipe, presente. Vereador Marcel, presente. Temos quórum regimental. Em deliberação, projeto de lei de autoria da vereadora Joana Dark, protetora dos animais, que institui o cartão de identificação para gestantes residente no município de Manaus e da outras providências. Em deliberação, os que delibera a primeira comissão, deliberado tomo número 176/2018 para a segunda comissão. Senhora secretária. Em deliberação, projeto de lei da autoria da vereadora Joana Dark, protetora dos animais, que dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilização de cardápios em braille em bares, hotéis, restaurantes e estabelecimentos similares. Em deliberação, os que delibera a primeira comissão, deliberado tomo número 177/2018 para a segunda comissão. Senhora secretária. Em deliberação, projeto de lei de autoria da vereadora professora Jaqueline, que institui o Dia Municipal do Revisor, a ser comemorado anualmente no dia 28 de março. Em deliberação, os que delibera a primeira comissão, deliberado no número 194/2018, vai à segunda comissão. Senhora secretária. Em deliberação, projeto de lei de autoria da vereadora professora Jaqueline, que institui a Semana Municipal de Conscientização contra a Discriminação de Gênero, a ser realizada anualmente na semana do dia 11 de outubro. Em deliberação, os que delibera a primeira comissão, deliberado no número 195/2018, vai à segunda comissão. Senhora secretária. Em discussão e votação, os pareceres das comissões segunda e terceira favoráveis ao projeto de lei 162/2018, de autoria do Executivo Municipal, capeado pela mensagem 029/2018, que autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto à União por meio da Caixa Econômica Federal, na qualidade de agente financeiro, e oferecer garantias e dar outras providências. Em discussão, os pareceres da segunda e terceira comissão. Aqueles que são favoráveis à aprovação dos pareceres, permanecem como estão. Aprovados os pareceres, retorna à segunda comissão em razão de emenda. Senhora secretária. Em discussão e votação, os pareceres das comissões segunda e terceira favoráveis ao projeto de lei 187/2018, de autoria do Executivo Municipal, capeado pela mensagem 030/2018, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito
com a Caixa Econômica Federal e da outras providências. Em discussão, os pareceres da segunda e terceira comissão favoráveis ao projeto 187. Em votação, os pareceres, os que aprovam, como estão aprovados, retorna à segunda comissão em razão de emenda. Senhores vereadores, a nossa sessão está suspensa por 30 minutos para a reunião da segunda comissão e terceira para apreciação das referidas emendas. Na sequência, daremos seguimento à apreciação das matérias. 30 minutos. Reabertos os trabalhos, senhores vereadores que se encontram em seus gabinetes, convoco vossas excelências a plenário. Os trabalhos estão reabertos. Questão de ordem, vereador Chico Preto. A questão de ordem, senhor presidente, é sobre a interpretação do regimento. Eu pergunto à presidência e à procuradoria o entendimento sobre o artigo 170, combinado com o parágrafo 6º, para que a mesa responda sobre a possibilidade temporal de apresentação de emendas. A pergunta é, o vereador da Câmara Municipal de Manaus pode apresentar emendas aos projetos quando ele estiver tramitando em primeira e segunda discussão? Ou o vereador só pode apresentar emenda quando o projeto estiver na Comissão de Justiça ainda sendo analisado, ou seja, a gente não sabe se ele vai ser aprovado ou rejeitado. Eu faço essa indagação à mesa, senhor presidente, para dar uma norteada aqui na nossa caminhada, que vai ser fundamental para os debates vindouros ainda do dia de hoje. Então, a interpretação que eu busco junto à presidência é se o vereador pode e se, senhor presidente, durante esse ano inteiro, se a mesa já admitiu emendas em primeira e segunda discussão, senhor presidente, independente de projetos que estejam tramitando. Eu estou perguntando o status quo nesse momento. Se o vereador pode ou não apresentar emendas em primeira e segunda discussão e que elas não sejam taxadas de intempestivas. É a pergunta que eu faço à mesa. Questão de ordem do Joelson. Senhor presidente, isso foi questionado pelo eminente vereador Chico Preto agora há pouco na Comissão de Constituição e Justiça e foi 4-2 a favor da interpretação, ou pelo menos até enquanto a gente puder fazer as modificações que vem naquela resolução que está com pedido de vista para o vereador Chico Preto, que modifica esse artigo por causa de uma interpretação dúbia que houve na Comissão de Constituição e Justiça. Então, eu gostaria que Vossa Excelência pudesse pedir para o vereador Chico Preto fazer por escrito, para que depois a Procuradoria pudesse dar um parecer sobre isso no momento oportuno. A opinião que eu no momento dou. Pela ordem, vereador Chico Preto. Pela ordem, parece igual, mas não é. Pela ordem, questão de ordem. Pela ordem, para lembrar que quem interpreta o regimento definitivamente é a presidência. Ponto. É o presidente da Câmara. Cabe ao presidente, é prerrogativa interpretar definitivamente o regimento. Quero dizer a Vossa Excelência, presidente, que até hoje a interpretação da mesa de Vossa Excelência tem sido assegurar ao vereador apresentar emendas em primeira e segunda discussão. E que a minha manifestação é para deixar registrado todo o meu desconforto por uma moda inventada agora de que o vereador não pode mais apresentar emenda em primeira e segunda discussão, que o vereador só pode apresentar emenda no momento em que o projeto estiver sendo discutido na Comissão de Justiça. Agora imagine, como é que eu vou apresentar uma emenda para um projeto que eu não sei nem se vai ser aprovado? Como? Me desculpe, mas é de uma incongruência atroz. E até o presente momento, presidente, concluo, a interpretação de Vossa Excelência da mesa tem sido que vereador pode apresentar emenda em primeira e segunda discussão. Então, como vale a interpretação final é da presidência, eu estou me manifestando agora, preliminarmente, para, dependendo da sua manifestação, mas já lhe digo, até hoje Vossa Excelência nunca negou a apresentação de emenda em primeira e segunda discussão. Nunca negou. E questão de ordem, parece uma negação, presidente. Presidente, acabamos de ter essa votação na CCJ. Eu fui um que defendeu esse ponto de vista de que o vereador pode sim, que é tempestivo. E isso vai ficar claro, presidente, segunda-feira,
Não é, vereador Joelson? Já existe clareando tudo. E segunda-feira nós vamos votar e lá está clareando, dizendo que pode. Como aqui permitiu a interpretação dúbia, eu acredito nisso, votei a favor de que o vereador tem esse direito, mas perdemos de 4-2. Eu acho que essa questão deve morrer aqui, porque segunda-feira estará sanado, tranquilamente. Olha, a mesa irá. Questão de ordem, vereador Joana Dark. Senhor presidente, a questão de ordem é porque eu recebi um parecer que eu fiz também emendas ao projeto e eu recebi no Câmara Digital de que também estavam intempestivas as emendas, sendo que em outras situações a gente pôde apresentar essas emendas e elas foram tempestivas. Eu quero colocar aqui no plenário que desde ontem eu estou me sentindo numa situação desconfortável, que eu acho que não é só eu que tenho que me sentir assim, mas eu acho que os vereadores devem pensar dos seus direitos que estão no regimento. Ontem o vereador Chico Preto fez o pedido de vistas do parecer, sendo que é garantido no regimento, e o nobre vereador Joelson disse que não concordava. E hoje a gente também está numa mesma discussão de uma questão de emenda que a gente não tem a proibição no regimento. Não, eu vistas ontem, mas eu estou falando de hoje. Então, essa decisão cabe ao presidente. E a gente apresentou, eu já apresentei emenda em outros projetos, da mesma forma, e foram tempestivas. E agora está intempestiva. A gente teve esse parecer de intempestividade. Isso aí não vai prejudicar só a Joana, o Chico Preto, mas prejudica a Câmara como um todo. Eu queria deixar registrado isso daí. Como bem ponderou o vereador Plínio Valério, e nós estamos regulamentando, eu venho acatando as decisões das comissões. A comissão do CCJ se reuniu, certo, e se posicionou, e a mesa irá acatar a decisão da Comissão de Constituição e Justiça. Vamos para a pauta. Senhora secretária. Pauta da reunião ordinária do dia 18/7. Em discussão única, o projeto de lei 162/2018, de autoria do Executivo Municipal, capeado pela mensagem 029/2018, que autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto à União por meio da Caixa Econômica Federal, na qualidade de agente financeiro, a oferecer garantias e dar outras providências. Aproveitando, nós estamos pegando carga. Quero, mais uma vez, informar a Vossas Excelências que na segunda-feira nós iremos fazer o cadastramento mobile de Vossas Excelências. O que isso quer dizer? Vossas Excelências vão passar a assinar de forma, não só com token, como já é hoje, vereador Gilmar. Nós vamos poder fazer as assinaturas de requerimentos, votações e comissões por tablet e por smartphone. Então, o vereador, assim como tem o judiciário hoje, o juiz pode proferir seu parecer de forma online, através de assinatura eletrônica. Vossas Excelências vão poder fazer, de qualquer parte, a assinatura, o acompanhamento de processos. E isso vai ser feito... Vai ser feito o cadastramento aqui na sala de imprensa. São 5 dias que as empresas vêm para cá. E após esses dias, se o vereador não o fizer aqui na Câmara, vai ter que se dirigir até a empresa, que é uma empresa específica para essa tecnologia. O importante é que nós desenvolvemos um aplicativo específico, porque hoje nós temos inúmeras comissões. Vocês são pareceristas de inúmeras comissões e, desta forma, vocês vão poder usar mais esse instrumento tecnológico, colocando a Câmara como pioneira. Não existe um parlamento hoje no Brasil que detém essa tecnologia, vereador Gilmar. Na discussão, vereador Chico Preto, 3 minutos. Senhoras e senhores, eu preliminarmente quero dizer que estou falando aqui da tribuna porque fica mais fácil para eu manusear, melhor dizendo, não manipular, mas manusear o processo legislativo, porque, afinal de contas, nós temos 2 projetos que falam de empréstimos, mas têm objetivos distintos. O que a gente está discutindo agora é que o prefeito de Manaus pede autorização para contratar, junto à Caixa Econômica, 35 milhões de empréstimo.
E nesses 35 milhões, o prefeito diz que vai fazer a adoção de melhorias práticas do instrumento de gestão visando eficiência, vai fazer o controle do custo e aperfeiçoamento da qualidade do gasto público, vai a disponibilização para o cidadão de serviços municipais em maior quantidade e melhor qualidade, mas não diz quais são os serviços. Aí diz que vai fazer a simplificação da obrigação tributária, mas não diz como. Diz que vai fazer a promoção da justiça social com oferecimento de oportunidades iguais. Ou seja, é uma poesia isso aqui. E aí, cabe a um vereador perguntar, perfeito, como o senhor vai fazer isso? Eu não estou alterando o valor do empréstimo, eu não estou dizendo que tem que ser 20 ou tem que ser 40. Eu não estou dizendo que os 35 milhões de reais o prefeito tem que investir na saúde. Não, o prefeito está dizendo, vou investir na tecnologia e melhorar a relação da CEMEF com a cidade. Beleza. E aí vem este vereador que vos fala perguntar, prefeito, dá para o senhor detalhar como vai fazer? A coisa é simples. Eu sou um homem que gosta das coisas simples, para o povo entender. Imagina um pedreiro que chega na tua casa e tu vai fazer a reforma da tua casa. Aí diz, olha, eu vou reformar o banheiro, vou reformar o quarto, vou reformar a sala. Vou dar uma guaribada. Aí o pedreiro olha e diz assim, custa 10 mil reais. Aí diz, não, mas me explica. O que tu vai fazer no meu quarto? Não, eu vou gastar com a reforma da parede, eu vou fazer o reboco, eu vou trocar o piso. Ele começa a especificar os 10 mil reais, como vai gastar. Essa é a lógica. O vereador está perguntando, prefeito, só vou gastar 35 milhões para reforçar a tecnologia, para dar uma guaribada na CEMEF, beleza. Agora, o que o senhor vai comprar? Como é que o senhor vai gastar? Bicho, isso é, caramba, isso é papel de vereador. Isso é papel de vereador. Eu não estou suspeitando do prefeito, mas tal qual um cara que vai na tua casa fazer uma reforma, quem de nós que não vai perguntar do cara, do pedreiro, tu vai gastar 10 mil reais com o quê? Com o quê? Tu vai me diz, vou trocar piso, vou comprar esse piso, vou comprar essa marca, não vou comprar outra. E eu estou pedindo para que o prefeito, 60 dias após, diga para a gente o que vai ser feito, Gilvandro, nesses itens. Mas o prefeito não... Depois, eu não estou pedindo para ele dizer agora, não. Eu quero aprovar o projeto, mas quero aprovar com essa aqui, ó, dizendo, pessoal, diz para a gente depois como é que é esse orçamento, como é que vai ser gasto. Afinal de contas, são 35 milhões. Concluo, presidente. Não são 35 mil reais, são 35 milhões de reais. Dinheiro que será pago posteriormente pelos contribuintes pelas próximas gestões. É só isso. Eu não quero dificultar nem atrapalhar a vida de ninguém. Mas só dá um pouco de clareza, porque é assim que a gente faz na casa da gente. Duvido que nós aprovaríamos o orçamento de uma simples reforma sem que antes o pedreiro dissesse como vai gastar o dinheiro, em que ele vai gastar esse dinheiro, especificando as ações que serão feitas dentro do âmbito da reforma que a gente vai contratar para a nossa casa. É isso, presidente. Muito obrigado. Nós estamos na discussão, vereador Marcelo Alexandre. Na sequência, vereador Raulzinho, Gilvandro. Senhor presidente, eu quero dizer aos meus pares apenas que nós temos toda a tranquilidade de votar a matéria por vários motivos, vereador Samuel, que é da Comissão de Economia e Finanças. Nós temos uma reunião de 3 em 3 meses, né? Isso é quadrimestral, exato, um quadrimestral, a qual o vereador Chico Preto faz questão de estar presente, de sempre estar, e ali nós respondemos, o vereador Gilmar Nascimento, ponto a ponto, ou melhor, nós, a Secretaria de Finanças, ponto a ponto, pergunta a pergunta, item a item, que consta do orçamento, porque é verdade que quando o empréstimo vem, entra no orçamento. Então, você pode ter esclarecimento. E em matéria de transparência, graças a Deus, essa Câmara e a Prefeitura de Manaus está muito bem, é bem conceituada em avaliação nacional a nossa transparência. Então, nós não pecamos, não padecemos por transparência. Depois, o artigo 400 da nossa lei da LOMAN já disciplina essas questões de prestação de conta e transparência. Então, nós estamos muito bem servidos e podemos votar tranquilamente a matéria e dar nossa contribuição para o município com os seus investimentos, para resultados que nós precisamos, e precisamos aproveitar esse verão para que
tudo aconteça melhor. Vossas Excelências têm conhecimento que há uma dificuldade de operação de obras, etc., nos 6 meses de chuva, e depois a gente tem que aproveitar o verão. Então, a programação está aí e nós precisamos da celeridade do processo, então votar logo esse empréstimo. Obrigado. Vereador Raulzinho, na discussão. No meu entendimento, eu acho que no entendimento da maioria desta casa e pelo bem da cidade de Manaus, a realidade, a gente tem que aprovar, né? O nosso papel, claro, que é fiscalizar. Mas podemos fiscalizar esse dinheiro público se esse dinheiro público chegar até a cidade. Eu não entendo como as pessoas já querem fiscalizar antes do dinheiro chegar, né? Eu já quero que esse dinheiro chegue à nossa cidade para que melhore, né, para que os investimentos cheguem à nossa população, cheguem às comunidades, cheguem, né? Eu não consigo entender que parece peru, quer morrer de véspera. O dinheiro ainda nem chegou, a prefeitura está se esforçando da melhor forma possível, conseguiu colocar a ordem na casa para conseguir investimentos e empréstimos. Mas aí a oposição, antes de chegar o dinheiro, parece que ela não quer que esse dinheiro chegue, parece que ela quer que os problemas continuem. O meu entendimento é esse. Eu acho que a maioria está sonhando com esse dinheiro. O povo da cidade de Manaus está sonhando com esses investimentos. Os vereadores estão sonhando, mas a oposição, parece que ela não quer que os investimentos... Eu não, tenho certeza que não quer. Porque quanto pior, melhor. Para a oposição, quanto pior, melhor. Para a situação, quanto melhor, melhor. Então eu vou no melhor, melhor. Dinheiro para a cidade de Manaus, dinheiro para investimento, dinheiro para infraestrutura e para tudo que for necessário. Vereador Elias Emanuel. Na sequência, vereadora Joana, vereador Coronel, vereador Joelson. Senhor presidente, eu queria, nobres vereadores, vereador Gilmar, elucidar que o projeto do prefeito Arthur Neto, vereador Joelson, ele é claríssimo naquilo que pretende realizar os seus 35 milhões. Eles vão ao encontro do Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros. Aqui a CEMEF coloca de maneira muito clara o que ela quer, melhorando os aparelhos da arrecadação e da fiscalização. A Cidade Digital foi uma das ferramentas e plataformas de campanha do prefeito Arthur Neto. Esse recurso, meu caro vereador Cláudio Proença, ele vai ao encontro a esse comprometimento dessa gestão da prefeitura, que é melhorar o data center, que é comprar, adquirir sistemas que irão melhorar o licenciamento no Implurb, na SEMAS, na Visa Manaus, e a cidade inteligente, tão sonhada e que a gente precisa ter, acontece. Agora, todos os passos e como o recurso será gasto, estão colocados aqui dentro do projeto. Eu consigo. Eu quero dizer ao vereador Joelson que eu peguei agora esse processo, está aqui na minha mão. Simplificação da obrigação tributária, disponibilização para o cidadão de serviços municipais em maior quantidade e em melhor qualidade, controle do custo e aperfeiçoamento da qualidade do gasto público, incentivo à prática da transparência na gestão, promoção da justiça fiscal mediante a efetivação da arrecadação dos tributos municipais, fortalecimento do uso da nota fiscal eletrônica. Está explícito aqui em cada um dos itens aquilo que a administração pública quer fazer com esse recurso. E a gente não pode querer avançar na modernidade usando velhas práticas. E a cidade inteligente é, com certeza, o caminho daquilo que a gente precisa para a administração pública, vereador Joelson. É a indústria 4.0 chegando. A gente tem que facilitar a vida do cidadão. É isso que a prefeitura está buscando aqui. E ela está sendo explícita em tudo que pretende realizar. Basta a gente ler item por item e você vai compreender. Uma simples leitura, para quem tem um mínimo de experiência na gestão pública, consegue compreender o que está aqui. A verdade é que a cidade de Manaus e a prefeitura de Manaus é AAA. Tem AAA, tem crédito, pode utilizar,
tem gestão pública financeira reconhecida nacionalmente. Portanto, não há por que a gente fazer esse cabo de guerra e esse puxa e encolhe tão grande para liberar o que é óbvio. A gente tem que ver o seguinte: aprovou agora, vamos cobrar a execução financeira melhor, a arrecadação melhor, as facilidades para o cidadão. É isso que a gente precisa fazer. E o que eu compreendo, vereador Raulzinho, é que o prefeito Arthur Neto está indo ao encontro do Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa Fiscal dos municípios brasileiros. Pior seria se a gente não tivesse antenado com esse passo de modernidade, tenho dito. Vereadora Joana D'Arc, na discussão do projeto 162. Eu preciso deixar o meu posicionamento de que é inegável, isso eu não deixo de reconhecer, de que é um dinheiro, é um empréstimo que vai ser bom para a cidade e é necessário. Mas o que me preocupa, e não é a questão de quanto pior, melhor, é que existe um motivo para as autorizações de empréstimos passarem pela Câmara Municipal, que é justamente para nós sabermos e avaliarmos o que vai ser feito, o que está sendo planejado de forma discriminada. Isso aí não sou eu que estou falando, isso aí é a nossa lei orgânica, é o nosso regimento. Porque se fosse para passar tudo, se fosse para liberar tudo, não passaria pela Câmara. O Poder Executivo ele teria o poder de ele mesmo fazer as suas contratações sem ouvir a Câmara e depois nós cobraríamos e fiscalizaríamos esse dinheiro. Isso eu preciso deixar claro para as pessoas que estão nos assistindo. O que eu quero aqui na tribuna hoje é saber especificamente o que está no planejamento da Prefeitura para que possa fazer um empréstimo de 35 milhões. Até porque esse empréstimo ele vai ser pago depois, não é um dinheiro que está sendo dado, é um dinheiro que está sendo emprestado. E a gente vai pagar depois. E isso vai ser pago com o dinheiro dos contribuintes, com o dinheiro dos impostos. É claro e é evidente que a Prefeitura está dentro do seu poder de endividamento, isso é claro. Mas a gente quer saber e quer ter acesso para que a gente possa votar com segurança, para que a gente possa saber o que realmente vai ser feito de forma específica. Eu peguei o projeto ontem e eu entendi que é para modernizar a máquina administrativa, eu entendi que é para simplificar a questão da tributação, mas eu gostaria de saber especificamente se tem um planejamento, se tem uma meta, até porque quando eu fui ver na íntegra, eu verifiquei que vai ser adquirido hardware que não tem no Brasil, que só tem fora do Brasil. E aí, por exemplo, usando esse exemplo específico, será que não tem mesmo no Brasil? Será que só tem fora? Não é que eu esteja dizendo que a Prefeitura não vai fazer, ou não é que eu esteja desconfiando da Prefeitura, mas eu preciso votar com segurança e saber. É só isso, para que fique bem claro. E eu preciso deixar, já finalizando, senhor presidente, essa minha preocupação. Muito embora eu saiba que vai ser aprovado e depois vai me caber a fiscalização disso. Mas se passa pela Câmara e existe um motivo para isso, na legislação, é porque nós temos que fiscalizar o antes, o durante e o depois. Afinal, é o dinheiro dos nossos impostos. É isso que eu tinha para deixar registrado, senhor presidente. Vou pedir para a vereadora Glória Carrati assumir os trabalhos, que eu vou fazer o pronunciamento. Palavra assegurada, vereador presidente Ilke Barreto. Bom dia a todos, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Me permita contribuir para a discussão, mas eu acho que está havendo uma grande confusão. A Caixa Econômica ela é muito criteriosa.
Se a prefeitura, se o documento que a prefeitura apresentar na Caixa Econômica não tiver dentro dos parâmetros legais, acredite, volta. Quero, vereador Chico Preto, vereadora Joana Dark, quando você pede orçamento, o projeto básico, ele é fruto quando você vai licitar, quando você vai executar a obra. Vossa Excelência, vereadora Joana, vai ter acesso ao hardware, ao software, porque nós estamos pedindo recursos. Para investimentos em tecnologia, você precisa fazer o quê? Contratação de serviços. Você licita. Na licitação se apresenta projeto básico, toda a especificidade da matéria. Estou falando isso porque nós estamos contraindo dívida. Nós vamos acompanhar a execução nos processos licitatórios, nos projetos básicos, vereador Plínio Valério. É que nem agora. Nós estamos construindo o anexo. 4.400.000. Se Vossas Excelências pedisse da Câmara, da mesa, cadê o projeto? Calma, vai para a licitação ainda. A gente pega o orçamento e com o orçamento na mão você coloca ele para execução. Nós estamos colocando a carroça na frente dos bois. Eu quero informar Vossas Excelências que isso, como bem falou o vereador Elias, é a modernidade. Quem acompanhou hoje um veículo, o portal do Aluna está lá, a prefeitura contratando uma empresa para continuar modernizando, interligando, certo? Que, por sinal, é a mesma empresa que está fazendo o Câmara Digital. Então, não tenham nenhum receio. A Caixa Econômica filtra. E tem instrumentos, vereador Irã, de controles muito mais rígidos que o nosso. Porque cabe a ele, com muito mais zelo, não diminuindo a nós, mas eles são detentores dos recursos. E se a prefeitura lograr êxito, que vai lograr, vereador Plínio, é porque todo o checklist de documentos foi alcançado. E nós vamos, uma vez liberados os recursos, acompanhar a sua execução, e aí sim, plano de trabalhos, plano de metas para recursos que ora e torçamos para que venham de forma rápida para a nossa cidade. Vereador Gilvano, Vossa Excelência, como líder do PTC, que possa fazer o seu pronunciamento no encaminhamento? Eu gostaria de ainda discutir. Na discussão, então, vereador. Senhoras e senhores, presidente, eu gostaria de ressaltar as palestras de Vossas Excelências, o vereador Wilker Barreto e o Elias Emanuel, no aspecto material, e dizer para os senhores o seguinte: dá uma impressão no discurso do vereador Chico Preto que nós estamos aqui sendo furtivos, pelo amor de Deus, isso é um absurdo. Entendam, a autorização do crédito é também a possibilidade de retificação da lei orçamentária. Entendam assim, eu não recebo um recurso desse e gasto a bel prazer, ele segue um rito. Eu vou ter que fazer uma modificação na lei orçamentária e definir ali as minhas metas, claramente, ações e metas. Então, qual necessidade, se o artigo 153 da LOMAN é absolutamente claro com relação a isso, que nós temos que ter os relatórios da execução desse orçamento? Isso é algo que prejudica esta casa, este parlamento, porque da forma que isto é posto à população, dá-se a impressão de que nós aqui estamos sendo omissos, furtivos, enganando o povo, legislando contra o povo. Que absurdo! E a quem se propõe a um cargo majoritário representando o Estado. Pô, pela vênia de todos, com a vênia de todos, não vamos permitir que isto aqui se transforme num balaio.
Essa casa é séria. A questão foi discutida com muita propriedade pelo vereador Wilker Barreto, que disse aqui, jamais a Caixa Econômica iria liberar um recurso sem os critérios devidos, porque são pré-estabelecidos, inclusive, pela própria República, em leis federais. E nós jamais iríamos executar um orçamento sem que o Tribunal de Contas verificasse justamente o cumprimento dos ritos, das formalidades. Portanto, vamos parar com essas encenações, com esses teatros, para dizer que nós estamos fiscalizando, para dizer que nós estamos cumprindo os nossos papéis aqui dentro, para dizer para a população que nós somos os únicos a pugnar por seus direitos. Presidente, isso precisa acabar nessa casa. Essa é matéria vencida, que já discutimos amplamente. Há um rito, e aqui ninguém está sendo omisso, e muito menos legislando, trabalhando contra o interesse da coletividade. Estamos sempre a favor da transparência, porque a própria transparência já está definida nos ritos que regem essas matérias. Então, somente isso era o que eu gostaria de colaborar com a discussão de todos. Mais algum vereador quer discutir? Nós vamos para os encaminhamentos de votação. Vereador, são 5 encaminhamentos. Vereador Gilmar quer encaminhar. Discutir, né, vereador? Não. Os pareceres segunda e terceira comissão retornou às comissões em função de emendas. Nós estamos na discussão única. Já? Não, tem que atualizar. Tem que atualizar a pauta. Discussão única. Nós fizemos, só para melhor andamento dos trabalhos, nós fizemos os pareceres, a discussão da segunda e terceira, retornou à segunda em função de emendas. Estamos agora na discussão única. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 encaminhamentos de votação. Vereador Chico Preto, vereador Gilmar, vereador Plínio, vereador Raul e, por último, vereador Líder. 3 minutos. Vereador Samuel. Senhoras e senhores e povo da cidade de Manaus, eu reafirmo que quero tornar simples essa discussão para que a população possa entender. Que todos são doutores nessa matéria, enfim, mas a população precisa entender. Afinal de contas, é a população que pagará a conta. Pegar dinheiro a crédito é algo natural. A gente já pegou dinheiro a crédito para comprar um carro, para comprar uma casa, ponto. Mas quando o dinheiro é público e o prefeito pede 35 milhões, vai dizer, olha, eu quero dar uma guaribada no sistema da CEMEF, o papel do vereador, e eu não entendo porque de tanto desbunde quando o vereador pede para dar mais transparência, é inadmissível esse mimimi, quando o vereador pede, vamos dar mais transparência, e eu não coloco a carroça na frente dos bois, presidente, me desculpe. Eu estou pedindo 60 dias após. Eu seria injusto se pedisse ao prefeito que caminhasse para cá agora os projetos. Mas não é a proposta que eu estou defendendo, que defendi. É que após aprovado, o prefeito se digne para permitir, presidente, um melhor acompanhamento, porque, lembro, esse dinheiro vai cair na conta geral do município. Isso não é convênio, pessoal. Eu não sei nem se vai para o Tribunal de Contas da União, porque isso aqui não é convênio, isso aqui é financiamento. Convênio, o município presta contas, mas o município recebe dinheiro e não tem que pagar de volta. Isso aqui é financiamento. Vai ter que pagar todo centavo, ruela por ruela, como diz o nosso povo. Pega pelo município. E aí, pessoal, ainda que tenha caminhos aqui, vereador Elias, olha, a gente quer melhorar, é aquela história do pedreiro, vou dar uma guaribada no seu quarto, mas me diz quanto é que vai custar a torneira, me diz quanto é que você vai gastar de cimento, me diz quanto é que você vai gastar no tijolo, me diz o quanto você vai gastar especificando. E eu estou pedindo para o prefeito fazer isso, vereador Raulzinho, que eu não entendo esse seu riso cínico, me desculpe, o senhor está rindo com cinismo para mim. Isso não é digno, porque eu estou falando aqui, verdadeiramente, que isso aqui é sério. E Vossa Excelência se digna esse papelão, me desculpe, está me constrangendo, porque não é digno esse tipo de comportamento. Eu estou falando aqui sério, é dinheiro público que o povo vai pagar depois.
povo vai pagar depois. E eu só estou pedindo, como defendo e vou defender, que a gente tenha mais critério e instrumentos de transparência para essa questão. E não atrapalhar. Repito, pegar crédito faz parte. Vou concluir, presidente. Agora, dá um pouco mais de transparência para que a gente possa acompanhar melhor, para que a Câmara verdadeiramente se aperfeiçoe no seu papel. A gente está no século XXI. Sabe, enquanto o presidente está fazendo um esforço para modernizar a Câmara, estou fazendo um esforço para modernizar as regras de controle. E não custa nada, presidente, a gente saber, 60 dias depois, como isso será gasto, quais são os projetos, especificando o valor projeto a projeto, para dizer, olha, está aqui os 35 milhões como foram gastos. Porque aqui a mensagem ainda não diz, mas posteriormente poderia dizer. Então, senhor presidente, eu voto favorável, vai dar um trabalho a mais. Vai dar um trabalho a mais. Mas eu vou votar favorável pela mínima informação que está dando aqui. A gente quer modernizar, a gente quer fazer isso, beleza. E aí vai ter que dar um trabalho para o vereador perguntar mais como vai ser gasto os projetos, enquanto que a emenda resolveria todo esse problema e a Câmara como um todo receberia essas informações. Então, presidente, eu votarei favorável com essas críticas que faço ao entendimento dominante nessa casa com relação aos ajustes que podem ser feitos na matéria do Executivo, trazendo mais transparência para isso. Obrigado. Só informar a Vossa Excelência que nós não estamos votando, apreciando emendas. Meu pronunciamento, vereador Chico Preto, foi do projeto. Sim, estamos fazendo projeto. uma análise do projeto e, obviamente, só para aclarar, o convênio ou financiamento com verbas públicas passa pelos órgãos de controles. Vereador Raulzinho, na discussão. No encaminhamento de votação pela liderança dos democratas. Eu acho que Vossa Excelência queria que eu chorasse, né? Nós temos que ter a consciência, como Vossa Excelência mesmo, vereador Chico Preto, agora teve a consciência de votar a favor. Eu acompanho muitas vezes as discussões aqui e faço questão de discuti-las. Aqui é um parlamento de discussões. E no final das discussões a gente sempre descobre a verdade. Discute, e só no final entende que é o melhor para a cidade, votando a favor. Eu realmente dei sorrisos, porque eu sei que toda essa discussão é só para gerar polêmica, para polemizar, para passar para a população uma ideia que são os defensores, são aqueles que vão defender o povo, ele que está fazendo de tudo para que a população não seja roubada ou coisa parecida. Vamos parar com isso aqui. Isso aqui é um parlamento, claro que tem que ser um parlamento de respeito, mas o mesmo, quantas pessoas, eu tenho certeza, que agora que estão nos assistindo, também não deram sorrisos disso. Como que a pessoa passa esse tempo todinho aqui, dizendo que tem um monte de coisa errada, dizendo que o projeto está todo errado, que tem que consertar, que tem que melhorar, onde vai ser investido, onde vão colocar os recursos públicos, e no final vou votar a favor. Aí eu te pergunto, quem está certo aqui, nesta casa, e quem está errado? Eu vou votar a favor, e desde o princípio, já disse para meus companheiros aqui que ia votar favorável, porque é pelo bem de todos, é pelo bem da cidade. E eu não precisei ir para a tribuna ali, subir, numa simples discussão, às vezes, para ficar com mimimi, porque quem fica com mimimi é que tem um posicionamento uma hora, e depois, no final, o posicionamento é outra coisa. Isso que é mimimi. Mimimi é dizer que uma coisa está errada e, no final, dizer que está certo, votando favorável. Quem que está com mimimi nessa casa? É eu. É os vereadores dessa casa que, desde o início, estamos defendendo o empréstimo, vereador presidente? Ou quem passou o tempo todo de contrário ao projeto, com o mimimi,
E, no final, dizer que não é mais mimimi. Dizer que o projeto é bom, tanto é que votou favorável. Então, as palavras têm que ser colocadas com coerência. Eu não sou de mimimi. E eu não constranjo ninguém. Constrangir é pregar uma coisa e depois dizer que é outra. Isso que é constranger. Vereador Plínio Valério. Senhores vereadores, nós do PSDB não poderíamos votar de outra forma, até porque a bancada do PSDB aqui discute internamente, né, chega a um consenso e apoia as decisões do nosso presidente e prefeito. Mas eu queria aqui, sem querer ferir ninguém, me perdoe se alguém se sentir chateado, eu vejo aqui, eu valorizo, todos os vereadores são iguais, ponto. Mas quando eu vejo assim alguns vereadores superestimarem o trabalho do Chico e da Joana, parece assim que as decisões do Chico e da Joana vão mudar a tabela da Copa Mundial, a pauta da ONU. O Chico tem importância, a Joana tem importância, mas ponto, eu também tenho. Quantas vezes eu voto aqui com a Joana e com o Chico e eles não colocam no Face deles? Não tem problema nenhum. Cada um faz o que quer. Eu digo uma coisa, quando o Chico faz isso, é um bom vereador, Joana, são excelentes vereadores, acreditam no que fazem, tem que fazer isso mesmo. Mas o que eles dizem, ou deixam de dizer, não me afeta. Não pode me afetar sobre maneira nenhuma. Eu não posso jamais tomar atitude pessoal aqui. A comunidade, acima de tudo, o bem público. O que eu quero dizer aqui é que a minha palavra vale tanto quanto a do Chico e da Joana. Tanto quanto. A gente está dando muita importância aos argumentos deles, que estão na deles, vão continuar fazendo, e faça, Chico, e faça, Joana. Cabe a nós outros, minimizar. Parlamento é decisão de maioria. Eu acabei de perder uma votação a favor do Chico, lá na CCJ, e me quedei diante da maioria. É isso aí. Eu vou ficar chateado, vou deixar de almoçar porque perdi no voto. Isso é parlamento, a maioria que decide, aqui é o voto que decide. Portanto, senhores e senhoras, não se sintam ofendidos. Mas quando o Chico e a Joana falam, a ONU não toma conhecimento, a FIFA não toma conhecimento. Não supervalorize, por favor. Todos nós aqui somos iguais, pesos iguais. Não valorize o que não deve. E digo, viu, Chico? E digo, viu, Joana? Vocês realizam um excelente trabalho. Eu só estou querendo dizer que a gente tem que minimizar certas posições. O PSDB apoia, como sempre apoia o prefeito, por entender que os tributos federais, os repasses federais deixaram de vir mais. A crise que atingiu o Brasil atingiu também Manaus. E Manaus precisa fazer empréstimos. Manaus precisa. E nós estamos autorizando, como diz o Wilke, o município está credenciado a pleitear um empréstimo, que a Caixa vai dar ou não. Se for uma coisa errada, não vai dar. Se for uma coisa certa, vai dar. Aí sim, vamos fazer a outra etapa nossa, que é a fiscalização. O PSDB está apoiando o pedido de empréstimo da Prefeitura. Vota a favor, presidente. Vereador Samuel. Questão de ordem. Pela ordem, vereador Chico Preto. Pela ordem, eu vou pedir a Vossa Excelência que peça toda a minha manifestação nessa discussão para uma análise diante do que disse o vereador Raul. Porque eu falei uma coisa na tribuna e, posteriormente, o vereador Raul, esquecendo de discutir o projeto, quis imputar a mim falas totalmente absurdas que não saíram da minha boca, presidente. É grave isso. Porque quando o vereador diz, senhor presidente, porque nenhum vereador pode se desviar do debate. Conclua, vereador. Pois é, o vereador Raul se desviou totalmente do debate, não discutiu o projeto para dizer que eu disse desde o início que era contra. Eu nunca falei isso. Todos aqui ouviram que crédito se pega, presidente. E eu estava falando de transparência. Eu vou determinar a taquigrafia dele para que possa transcrever o vosso posicionamento e encaminhar vosso gabinete. Mas a mesa não viu nenhuma infração ao regimento na fala do vereador Raulzinho. Nós temos nas discussões do encaminhamento de votação, gente. O vereador Gilmar Nascimento com a palavra. Encaminhamento de votação. Senhor presidente, o PSD ele tem sempre uma responsabilidade com a cidade de Manaus. E nós entendemos que, assim como o prefeito Arthur, na sua gestão, todos os prefeitos
que antecederam o Arthur, eles recorreram à questão de busca de recursos, tanto no governo federal, como no governo estadual, como também financiamento dos bancos. E como Vossa Excelência falou no seu pronunciamento, ninguém empresta sem garantia, ninguém empresta sem projeto, ninguém empresta sem saber que vai receber. As discussões aqui são simples. A gente entende que o Brasil passou por uma recessão muito grande, generalizada, que houve uma diminuição aí no crescimento, no desenvolvimento do país, que afetou a questão das receitas do governo federal, do Estado e, logicamente, que afeta o município. A carência de recursos provocada pela roubalheira, por tudo isso, senhor presidente, que afeta o ICMS caiu, é menos repartição para o município. E a gente fica aqui discutindo ajeitar Manaus, consertar os buracos, fazer ponte, essa coisa toda, como se faz obra sem recurso? E como buscar recursos se não tem capacidade de endividamento? A gente tem a resolução do Senado Federal, a 40, de 2001, que determina que cada município ele tenha capacidade de endividamento de até 120% da sua receita líquida. Ei, Manaus apresenta no seu relatório, no último relatório do quadrimestre de 2018, um endividamento de 12%, ou seja, muito inferior à questão do Senado Federal, da portaria, da resolução. Então, Manaus está dentro, eu acho que a gente tem que se unir, tem que ajudar, sim, Manaus a buscar recursos, porque mais recursos, mais obra. A questão de fiscalizar é com a Câmara Municipal, com o Tribunal de Contas, e nós vamos acompanhar. Eu vi as mensagens, vi as fundamentações, estou de pleno acordo, e o PSD, como sempre votou pela cidade de Manaus, pelo desenvolvimento, sem abrir mão de fiscalizar, entendi o debate, entendi que o vereador Chico Preto ele não abre mão de fiscalizar. Mas ele votou condicionando, aí vai ficar mais difícil, vou fiscalizar. Isso também não tira a nossa prerrogativa. Portanto, o PSD vota pelo crescimento de Manaus e por mais recursos para Manaus, mais obras, e automaticamente a gente resolveu os problemas de Manaus, somar. É só uma autorização, mas nós vamos acompanhar. Nós temos uma PSD pela vota ordem. A favor, presidente. Vereadora Joana Darmo, questão de ordem. Senhor presidente, a questão de ordem, permita-me explicar primeiro, é porque ontem aconteceu um fato, na hora que eu estava discutindo o projeto, onde foi entendido pelo presidente, que estava na mesa, de que eu tinha saído do assunto da discussão para, de repente, eu estar fazendo uma manobra para estar se falando outra coisa relacionada a um posicionamento de um vereador. Eu fiquei aqui de orelha baixa, escutei o sermão, e hoje aconteceu isso novamente. Foi o que o vereador Raulzinho fez hoje, eu fiz ontem. Eu quero fazer o questionamento, senhor presidente, se na discussão o vereador ele é livre para ele falar o que ele bem entender sem ofender o regimento, ou se você tem que se ater à discussão, porque não tem nenhuma previsão no regimento com relação a isso. Eu queria deixar isso muito claro para que eu possa seguir meu caminho aqui na Câmara. Vereadora Joana, quem estava no exercício da presidência, obviamente tomou com base na sua discricionariedade do regimento. Eu me posicionei agora como presidente, não vi nenhuma incoerência de que fere o regimento por parte do vereador Raulzinho. O vereador Chico Preto fez um comentário sobre ele, a responsabilidade, e vice-versa. Isso é parlamento, gente, isso aqui não é convento. Então, vamos avançar na direção da discussão maior, que é do empréstimo. Vereador Samuel. Bem, eu, como presidente da Comissão de Finanças, e tenho acompanhado a Secretaria de Finanças quadrimestralmente, está presente na Câmara e é livre a participação de todos os vereadores. Eu tenho uma preocupação sempre muito grande. Todas as vezes eu antecipo, né, tudo aquilo que vai ser detalhado ao vereador Chico Preto, que ele tem uma preferência de estar presente, e isto é tratado, a questão financeira. E vereador dizer que a Câmara não participa é inverdade. A Câmara participa, sim.
E o que acontece é que a prefeitura ela tem crédito, a prefeitura tem saúde financeira para empréstimos. A prefeitura, com esse empréstimo, ela quer modernizar, atualizar, aprimorar, qualificar a sua administração para arrecadar. A Secretaria de Finanças ela precisa arrecadar. Quando você aprimora, você melhora a sua arrecadação. E o empréstimo, ele é salutar, porque ele vai lubrificar a máquina, ele vai dar condições de avançar. A prefeitura ela tem saúde financeira diante de várias prefeituras do Brasil. Nós temos um avanço muito grande, temos uma saúde que dá condições. Pois, exatamente. O poder de endividamento da prefeitura ele é grandioso com relação às outras prefeituras do Brasil. E isto tem se mostrado através de suas ações. E este empréstimo, ninguém faz empréstimo aleatoriamente, tem todo um rito da prestação de conta, né? Então, a prefeitura precisa se endividar, por quê? Porque ela tem este crédito, tem poder de endividamento. E com isto, nós só podemos e deveremos sempre ser benéfico à prefeitura, porque a Câmara, ela analisa, mas ela não pode ser irracional. Então, o PHS acompanha, é favorável, e os vereadores do PHS são favoráveis ao empréstimo para a Prefeitura de Manaus. Uma questão de ordem, vereador Chico Preto, na sequência, vereador Joelso. E nossa sessão está prorrogada até o término da pauta. A questão de ordem busca interpretar questões do regimento. O artigo 106, presidente, diz que, a juízo do presidente, ou por deliberação do plenário, são as duas possibilidades, a palavra será concedida sempre que algum vereador pretender contradizer a opinião que indevidamente lhe foi atribuída. Pergunta é, se Vossa Excelência vai à tribuna, presidente, e diz, eu sou favorável a isso, um outro vereador, no momento da sua fala, diz, não, mas o senhor disse que era contra. A pergunta é uma opinião indevidamente atribuída ao vereador? Não. O vereador diz que é a favor, mas outro diz, não, o senhor falou que era contra. Pergunta, isso é uma opinião indevidamente atribuída ao vereador? Foi o artigo 106, vereador? Artigo 106, presidente. É interpretativo da mesa. A mesa não viu, viu um debate sem nenhum problema pessoal. Fica a critério da mesa, e quando a mesa tem dúvida, ela encaminha ao plenário. Essa matéria é vencida já, senhores vereadores, a mesa já se posicionou. Vereador Joelso, na encaminhamento de votação, pela liderança do governo. Senhor presidente, eu gostaria de pedir o voto dos colegas, evidentemente favorável à autorização do crédito, e dizer que nós estamos falando aqui do Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa Fiscal dos Municípios Brasileiros. Isso é um recurso que já tem a sua especificidade, vereador Gilmar. Está lá disposto, vereador Elias, disponível para que as prefeituras possam se habilitar para poder modernizar a sua gestão administrativa. A Prefeitura de Manaus reúne essas condições, tem esses requisitos. Ora, quantas capitais brasileiras queriam, vereador Boal, ter essa condição de se habilitar para ir em busca, para percorrer esse caminho, indo em busca desses recursos? Quantas? Tem vontade, mas não tem requisitos. A Prefeitura de Manaus tem essa possibilidade e quer ir buscar para poder, por exemplo, modernizar o atendimento ao contribuinte, modernizar e atualizar o cadastro municipal, a melhoria da arrecadação de PTU, ISS, TBI, modernizar o parque tecnológico, aí entra aquela questão dos rádios,
Os softwares que são softwares que devem proteger os dados, e esses softwares estão desenvolvidos, e os melhores estão fora do país, inclusive está se importando isso para poder proteger esses parques tecnológicos, essas informações. Isso ainda é uma busca, e tem que ter requisitos, tem que ter condição de se habilitar para ir buscar esses 35 milhões, para poder modernizar todo o seu parque tecnológico administrativo. Vereador Plínio, é um programa nacional e a prefeitura tem condições de se habilitar nesse programa. Ela reúne a capacidade de endividamento da prefeitura é de 12, precisamente, de 12,67 hoje. Aliás, hoje é o endividamento da prefeitura. A capacidade é de 120%. Então, nós estamos falando de um programa nacional, específico, que a prefeitura tem condições e reúne condições de se habilitar. Infelizmente, outras capitais não têm essa condição e gostariam, mas a prefeitura é AAA. A prefeitura se organizou só pelo fato, no momento desse, de crise econômica, de problema que estamos enfrentando, ter uma prefeitura que, na sua gestão, vereador Samuel, isso tem provado, é financeiramente equilibrada, é uma prefeitura que está organizada. Olha, isso já era motivo de louvor, de aprovação desse projeto, para que nós possamos modernizar o nosso programa de gestão administrativa dentro de um programa nacional de gestão administrativa, onde quem pode se habilita a ir buscar esse recurso. E o prefeito Arthur cuidou disso, para que, nesse momento de crise, pudesse buscar esses créditos. Olha, isso era um desejo. Eu li, há uns 6 meses atrás, sobre o desespero de algumas capitais brasileiras de não poderem ir buscar créditos para enfrentar essa realidade hoje, que é a realidade econômica do Brasil. Peço voto favorável aos senhores, para que a gente possa buscar esse recurso e melhorar e modernizar a nossa gestão administrativa. Em votação, os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a sanção do senhor prefeito. Último item, senhora secretária. Em discussão em discussão única o projeto de lei 187/2018, de autoria do Executivo Municipal, capeado pela mensagem 030/2018, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e da outras providências. Em discussão, vereador Chico Preto na discussão. Senhoras e senhores, povo da cidade de Manaus, agora são 255 milhões de reais. Primeiro, reafirmar que crédito faz parte do crescimento individual e do crescimento de qualquer instituição ou organização coletiva. A Prefeitura de Manaus, ela administra interesses coletivos do povo da cidade de Manaus, senhor presidente, senhores vereadores, e pede que possa contratar 255 milhões para, segundo a mensagem, melhorar a infraestrutura urbana viária da cidade de Manaus, construir pontes, micro e macro drenagem, melhoria da infraestrutura do data center, que é matéria do projeto que a gente acabou de aprovar. Fala de novo do data center. Aporte ao Fundo Municipal Garantidor de Parceria Público-Privada e outros investimentos. A mensagem, ela não fala em nenhum momento como esses 255 milhões serão gastos distribuídos. Quanto é que eu vou gastar com ponte? 10 milhões? Quanto é que eu vou gastar com data center? 50? Quanto que eu vou gastar com a melhoria da infraestrutura? 100? O projeto não fala isso. O que fazer, senhor presidente, quem busca transparência? É que em 60 dias após a aprovação, o prefeito envie para essa casa, e foi isso que a gente tentou, o relatório do que será feito dentro dos objetivos. Quais são as pontes que serão construídas, comunidades beneficiadas? Qual será a melhoria do data center? Eu vou comprar computador, eu vou comprar software, eu vou qualificar o servidor. O aporte do Fundo Municipal Garantidor de Parceria Público-Privada vai ser de 1.500.000. Quais serão os valores? É isso, senhor presidente, a minha manifestação quando da apresentação da emenda. Infelizmente, transparência
não tem sido o forte desta casa, senhor presidente. E não é o forte da prefeitura, ponto. Porquanto, este vereador que vos fala tem milhares de ofícios não respondidos, perguntando sobre contratos e as respostas nunca vieram. Então, transparência não é o forte da prefeitura, vamos deixar isso bem pontuado. Ainda assim, presidente, como eu disse, dá mais trabalho, a gente tem que fuçar mais. Eu estou tentando antecipar para que a gente pudesse receber o relatório e saber verdadeiramente valores e projetos. Não vamos saber a partir do projeto, vamos ter que saber posteriormente, enviando ofícios, pedindo informações, para ver se a prefeitura nos entrega. Essa é a realidade hoje que a gente vive. Um poder que poderia ser parte da solução, acaba se tornando parte do problema, que é a falta de transparência e um grave problema que o Brasil vive, a corrupção institucionalizada, por conta de quem não acredita em transparência. Por conta de quem não acredita em transparência. Portanto, presidente, vamos lá. Segue o jogo, segue o líder. Eu vou votar favorável com essas críticas, para que esse parlamento avance, não prejudicando, mas dando mais clareza e possibilidade de saber, presidente, conclua, vereador, como o dinheiro está sendo aplicado verdadeiramente. Em discussão, em votação, os que aprovam, pelos como estão, aprovado, vai a sanção do senhor prefeito. Nossa sessão está encerrada, convocando Vossa Excelência para a segunda-feira na hora regimental.